E eu acho que faltou também a gente falar, né, que no início lá eu te perguntei o que é um gestor para pessoa física, assim, que não tem conhecimento. O que um gestor faz? O que ele é? Qual é a representação dele no mercado? Perfeito. Ele tem a licença para matar, né? Ele é tipo 007. Significa o quê? Ele é o único profissional do mercado financeiro que pode receber aportes financeiros de investidores e ele administra o dinheiro por conta e ordem dele, dentro de um conjunto de regras que está estabelecido num contrato. Então ele pode comprar, vender, administrar, gerir o dinheiro do cliente. E eu tirei essa licença de 2003 para 2004. Legal. Já faz aí quase 18 anos, mas é a primeira vez que eu tenho um fundo mesmo para valer, gerido, e é muito interessante. É uma atividade de tremenda responsabilidade, né? E hoje você precisa de uma grande estrutura para montar uma asset, que é uma gestora, né? Uma empresa de gestão. Então você tem que tirar uma licença na CVM, uma licença na Anbima, você tem que ter um diretor de risco, um diretor de gestão, um diretor de compliance. Você tem que ter uma equipe de pelo menos 8 pessoas, tem que ter analista e tal. Precisa ter uma equipe grande para montar uma gestora, mas é uma das ferramentas de alavancagem mais poderosas que existem. E essa equipe, tipo, é toda interna ou você consegue contratar uma administradora para poder fornecer esse serviço para asset? Não, algumas coisas você terceiriza, algumas coisas você tem própria. Então tem vários agentes envolvidos ali na gestão. Tem o custodiante, que normalmente é um banco, no nosso caso é a B3. Você tem o administrador, que no nosso caso é o Warren Brasil. Você tem uma empresa de consultoria, por exemplo, que você contrata para a tua infraestrutura de tecnologia. Então, é um ecossistema relativamente complexo. Mas te permite gerir um fundo. E um fundo, ele é um veículo condominial, ele é um condomínio. Pessoas se juntam, aportam dinheiro numa empresa, né? Um fundo tem um CNPJ próprio e escrevem um estatuto que diz lá o que o fundo pode ou não fazer e dão a gestão, a autorização da gestão para um gestor profissional, né? Ou para uma empresa de gestão profissional. E aí o gestor vai gerenciar e aí o objetivo dele é gerar alfa, né? O que é gerar alfa? É ter um retorno acima do benchmark, acima do indicador de referência. Por que eu falei que é uma grande ferramenta de alavancagem? Porque você pode chegar a ganhar 20% do lucro do seu cliente que superar um determinado benchmark, que pode ser o CDI, que pode ser o Ibovespa. Então imagina, se você está gerindo 1 bilhão, é como você tivesse 200 milhões seu, entendeu? Sem você ter um tostão. E isso o Warren Buffett fala no livro dele, A Bola de Neve. Ele era gestor no começo da carreira dele, boa parte, né, do começo da alavancagem dele aconteceu por conta da gestão de recursos de terceiro, e eu falei, pô, é isso que eu preciso fazer. Agora eu só preciso aprender a ganhar dinheiro, arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Levou 20 anos, mas tudo bem. E nunca é tarde, né? Se dá certo, né? Diz que quem ri por último ri melhor, né? E como que faz, assim, se um investidor comum quiser investir, sei lá, ele quiser ter um fundo, é possível? Qual que é o valor mínimo? Como que funciona, assim, essa parte para o investidor? Sim. Quais são as possibilidades? Sim, um fundo de investimento, ele é um veículo bem eficiente de gestão, então você pode adaptar o regime tributário ali. Se você faz um FIA, que é um fundo de ações, ele tem que ter no mínimo 60%, não sei se 61% ou 65% em ações, mas ele só paga imposto no resgate. Então você vai ganhar sobre o imposto que você deveria pagar ali em todo esse período, é só 15%. Você consegue ter custos muito mais baixos, porque você opera um volume maior, então a corretagem é mais baixa. A bolsa cobra metade do emolumento, se é um instrumento como um fundo. Você tem uma empresa de auditoria que está auditando lá para você ver o resultado direitinho, você tem uma cota. Hoje em dia menos, mas eu me lembro que 10 anos atrás eu falava, 70% das pessoas não sabem nem se está ganhando ou perdendo na bolsa. Eu falava que 85% não é capaz de calcular o resultado final, de quanto que é o lucro ou prejuízo.
E 99% das pessoas não é capaz de calcular uma cota, fazer um gráfico mesmo, real do resultado, comparar com benchmark e tal. É assim que você descobre se você tá bom ou não tá, como é que você melhora, quando deu errado, quando deu certo. Então, para isso, é interessante que você tenha um fundo, porque o fundo já faz tudo isso. Eu acho que compensa ter um fundo a partir aí entre 5 e 10 milhões de reais de dinheiro próprio. Você chega numa gestora e você monta um fundo exclusivo. Se o cara vai deixar você operar o teu fundo ou não, vai depender ali dele, porque ele, na verdade, que é o responsável. Se você quiser montar uma gestora e ser um gestor, aí é um processo bem complexo, tem que ter alguns anos de experiência comprovada, tem que passar em 2 provas da Ambima, provas bem difíceis, antes era uma, agora são 2 provas. CGA, né? É o CGA. Antes do CGA tem uma outra prova que eu esqueci o nome agora, porque é uma prova nova. Depois tem o CGA. E é bem complexo, mas foi um sonho de longo prazo, dá certo, né? Um analista, um agente autônomo, ele vai poder trabalhar no mercado mais rápido. Ele vai poder ter cliente mais rápido. O gestor, para alguém deixar dinheiro na mão do gestor, é um pouco mais de responsabilidade. Ele precisa comprovar um pouco mais de competência ali, né? Legal. E vale a pena ser gestor? Ah, depois você começa a ganhar dinheiro, que o pessoal admira e tal, vale, porque o maior gestor do mundo, assim, em termos de resultado, é um cara chamado Gene Simons. Eu baseio muito, assim, as coisas que a gente faz nesse cara. Ele é um matemático, ele ganhou vários prêmios de matemática, ele trabalhou lá em projetos da CIA, lá nos Estados Unidos, ele é um americano, e aí ele resolveu começar a fazer gestão. No começo ele juntou 2 amigos lá, eles ficavam lendo o jornal, tentavam operar, e depois começaram a criar modelos e tal. O fundo desse cara, que chama Medallion Fund, ele rende mais de 40% há pelo menos 40 anos. Todos os anos. Os caras têm 70 bilhões, só que eles não aceitam cotista novo há pelo menos 20 anos. Só os funcionários é que podem ter dinheiro lá. Então, se você realmente consegue achar um modelo para ganhar dinheiro no longo prazo, você é o rockstar do mercado financeiro. É quanto sobre gestão? Quanto que ele tem? 70 bilhões de dólares. Sabe o que é louco? Esse resultado, com 70 bilhões, imagina a mágica que o cara não deve fazer para encontrar liquidez nos ativos e tá conseguindo girar 70 bi, né? Sim. Então, assim, para mim, a grande façanha, assim, do gestor é justamente conseguir trazer resultado com esse volume financeiro. Sim. Porque quando você é pessoa física, você tem ali, sei lá, vai ter uma pessoa física grande, vai ter no máximo ali 10 milhões, né? Mas quando você fala de um fundo, 70 10 milhões bi, você entra e sai de Petrobras numa boleta, né? Tranquilo. 70 bilhões é um transatlântico, né? Só que esses caras têm 400 matemáticos trabalhando lá e eles têm a capacidade computacional maior do que o Fábio lá da Giant Steps que me falou essa semana, de uma grande empresa de tecnologia, tipo uma empresa de banco de dados muito grande, assim, sei lá. Qual que é o nome daquela empresa de banco de dados grande? A Oracle? Então, ele tem a capacidade computacional da Oracle, entendeu? Uhum. Numa gestora. Então, é o nível que os caras estão. Pô, que bacana. Legal.